queria falar a mesma coisa que eu falei ano passado. Então, eu comecei a estudar e ler a palavra. E essa semana, na segunda-feira, de tarde, estava orando, lendo a palavra. E daí eu pensei, vou deixar para anotar na terça, né? Daí na terça de tarde, de manhã eu estudei um pouco, aí de tarde sentei para fazer as minhas anotações. E pensei, vou passar depois, né? Vou estudar mais um pouco. E aí o Espírito Santo começou a me falar um monte de coisa, e não consegui estudar mais, e daí eu fui anotar. Então eu acho que não vai sair muito bem como ele pensava, mas vai sair, tá? Do jeito que Deus queria. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, quem quiser anotar. É baseado nesse versículo que nós estamos fazendo essa escola, né? Estudando o ser humano de forma integral, não só tirar o espírito e ficar o espírito sozinho lá, né, voando, e não dar bola para o resto. Se Deus nos deu um corpo, nos deu mente, emoções, como a Carla ministrou ontem, se Deus nos deu sentimentos, se Deus nos deu uma alma, a gente precisa usar todas as ferramentas que Ele nos deu, só que de uma forma que nós vamos adorar a Deus, assim como o pastor Richard ministrou. Então, aqui essa palavra está deixando bem claro, né? O espírito, a alma e o corpo são importantes para o Senhor. São importantes, e por isso que nós estamos aqui. Às vezes parece um pouquinho técnico, às vezes parece um pouquinho espiritual, mas é assim que nós vivemos, né, como cristãos, um pouquinho técnico e um pouquinho espiritual, porque nós somos seres espirituais. Eu gosto sempre de dizer essa frase, né? Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Entenderam? Antes que eu fosse alguém, lá no Salmo 139 diz, né? Eu te conheci quando tu ainda não tinha forma. Salmo 139, muito bonito, fala de quando Deus nos criou. Então, antes da gente nascer, antes que eu tivesse forma, antes que eu tivesse corpo, antes que eu tivesse uma mente, uma personalidade, Deus me conheceu. Então, eu sou, antes de tudo, espírito. O espírito não vai morrer. Eu não vou morrer. Eu vou viver para sempre. Talvez alguns vão viver num lugar, outros vão viver no outro, mas não vai morrer, vão viver para sempre, né? Cada um escolhe onde quer viver depois. Esse corpo vai morrer, mas o espírito vai voltar para Deus. Amém? Então a gente precisa cuidar dos três. Eu quase morri essa semana passada cuidando do corpo aqui com o Elvez e a Lolo ali, são bem doidos. Não é para mim, eu já estou velhinha já, tipo Jaque. Então, assim, gente, vamos cuidar do corpo, mas vamos cuidar, né, direitinho, cada um dos seus limites. Amém? Da alma, das emoções, né, como a Carla ministrou ontem, a gente precisa cuidar das nossas emoções, da nossa alma, do nosso intelecto, cuidar o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, porque o Senhor fala com nós através dos nossos sentidos, mas também são através dos nossos sentidos que nós somos contaminados no nosso espírito. Porque quando eu toco o que não deveria tocar, alguma coisa vai entrar na minha mente. Quando eu olho o que eu não deveria olhar, alguma coisa vai entrar pelos meus olhos, né? Quando eu ouço o que não deveria ouvir, alguma coisa vai entrar pelos meus ouvidos. Então, a gente tem que cuidar. E eu não estou falando de demônio, tá, gente? Eu estou falando de tentações, de coisas que atrapalham a nossa vida, né? Porque nem tudo é demônio. Eu não quero dar o mérito para ele. Não quero. Tem coisas que é a gente que faz, a gente que escolhe fazer, certo? Então, às vezes a gente tem aquela ideia assim, né? Eu me converti, tudo se fez novo, não preciso mais falar de nada. E eu não estou falando de confessar pecado. Eu estou falando de olhar para a nossa história de vida, olhar para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios, para aqueles que vieram antes de nós, o que eles viveram, o que eles fizeram, o que eles passaram, quais as dificuldades, quais os traumas que eles tiveram, quais os adoecimentos mentais que eles tiveram, quais as doenças que eles tiveram. Tudo isso faz parte da minha história.
faz parte da minha vida. Parece louco, né? Mas é assim. Quando a gente vai no médico, o médico pergunta assim, alguém tem problema de coração na tua família? Né? Aí tu vai olhar assim, não tem. Então tu não precisa cuidar tanto. Se tu disser que tem, ele já vai pedir para te fazer outros exames. É bem assim. E no reino espiritual é do mesmo jeito. O teu pai e a tua mãe passaram por esse problema no casamento? Tu tem que cuidar, porque daqui a pouco tu está repetindo no teu casamento o mesmo problema que tu viu lá com eles. Né? Às vezes a gente repete na nossa vida diária, às vezes a gente pessoalmente, a gente cai em tentações, em pecados que os nossos pais caíram. E a gente fica pensando assim, meu Deus, eu não queria ser assim como meu pai, mas agora eu sou. Não queria ser como meu avô, mas agora eu sou. Estou fazendo igual, estou tratando meus filhos do mesmo jeito. E é inconsciente. Então nós precisamos olhar para a nossa família. Não para culpar o avô, culpar a avó, culpar a mãe, não, gente. Mas para que a gente possa aprender aquilo que fez mal para eles. Tem muito mais facilidade de fazer mal para mim também. Então é para eu me prevenir. Né? Porque quem trabalha na prevenção não sofre menos. Para que deixar a coisa se instalar se eu posso me prevenir? Olha ali que bonito, ó. Eu que fiz. Olha a árvore lá, ó, gente. Eu gosto de árvore, né? Eu gosto de árvore. Todo mundo sabe que eu gosto de árvore. Por quê? Porque a árvore fala de família. Obrigada. A árvore fala de família. Olha ali, a árvore tem raízes. E assim a nossa vida, nós temos raízes. Né? Olha para as tuas raízes. Nós temos raízes. Ninguém nasce sozinho. Todo mundo descende de alguém. Né? Nós viemos de um homem e de uma mulher. Todo mundo vem de alguém. E a nossa história de vida, ela tá enlaçada com todas essas pessoas que vieram antes de nós. E com os filhos que vêm depois de nós também. E a gente continua vivendo através dos filhos, dos netos e assim por diante. Amém? Abram comigo Eclesiastes 1, 9 e o 10. Eclesiastes 1, 9 ao 10. Né? Fala que não há nada novo debaixo do céu. Não há nada, olha só, Eclesiastes 1, o 9 e o 10. Amém? Ali. 9, isso. Olha só o que a palavra diz, não sou eu que estou inventando. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Na minha versão diz assim, que não há nada novo debaixo do sol. O 10. Há alguma coisa que se possa dizer, vê isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, olhando para essa palavra, a gente entende que não há nada novo debaixo do céu. Nada novo. Nada novo. Por que tu acha que só contigo está acontecendo isso? Já aconteceu com alguém. Já aconteceu com alguém da tua família. Já aconteceu com aqueles que vieram antes de ti. E talvez hoje tu possa estar vivendo alguma dificuldade, algum problema na tua vida que tu não está conseguindo lidar, que tu já tratou, já teve várias situações, lidou com isso e tu tem tantas dificuldades porque alguém na tua geração, na tua família, antes de ti, viveu isso que tu está vivendo, não tratou, chorou, lamentou, mas não tratou, não deixou Deus tratar. E isso vem para ti. Isso vem de forma inconsciente, né? A ciência explica, ontem a Carla falou um pouco sobre isso, mas a ciência explica, que a ciência também tem falado nos dias de hoje sobre memória genética. A ciência explica que, memória celular, desculpa, a ciência explica que essas coisas, esses sentimentos, as dores, os sofrimentos que as pessoas passam, os antepassados passaram, podem atrapalhar a nossa vida sim, hoje. Então, às vezes, nós estamos vivendo situações que não são nossas,
Nós estamos sentindo dores, sofrimentos na nossa vida, dificuldades que não vieram, que não são nossas, não foram nós que geramos, eles estão lá na nossa raiz, lá na nossa árvore, lá na nossa família passada. E como isso é importante a gente olhar. E a Bíblia, ela fala que não há nada novo debaixo do céu. Tudo já aconteceu. Olha aqui o homenzinho caminhando, ó. Tudo já aconteceu, a nossa vida é cíclica, as estações são cíclicas, o mundo, tudo que Deus fez, assim, não é nada novo debaixo do céu. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Amém? Então eu quero, com esse pensamento, né, de Eclesiastes, que tu olhe para a tua família, para a tua família de origem, de onde tu veio, né? Teus pais, para os teus tios, para os teus avós, para os teus bisavós. Tu olhe para a cultura deles, para a origem deles, né? Aqui tem várias origens. Então, olha para eles, tudo que eles sofreram, tudo que eles viveram, e vê se daqui a pouco não está repetindo na tua vida alguma coisa que já aconteceu. Né? Daqui a pouco está repetindo na tua vida alguma enfermidade, algum sentimento, algum pecado, alguma dificuldade que tu está tendo hoje, que foram as mesmas que os teus pais passaram. Eles não trataram, não está tudo certo. Agora é a tua vez, agora tu entendeu. Eles não entenderam, talvez eles não tiveram ninguém para explicar para eles, né? Eles não entenderam, passaram sofrendo a vida toda. Mas hoje vocês estão entendendo, vocês estão ouvindo, então vocês têm responsabilidade de fazer alguma coisa com isso. E agora, a partir de mim, o que vai acontecer? Né? Meus filhos vão continuar isso ali? Vão sofrer também, porque eu vou só chorar, lamentar e não vou fazer nada? Então a gente tem responsabilidades com isso. Vocês conseguem identificar, pensar alguma coisa que repetiu na vida de vocês, que repetiu na vida do pai, que repetiu na vida da mãe? Acho que a maioria consegue, né? Como a gente é adulto, a gente vai vendo assim. Talvez os mais novinhos ali, os meninos não vão conseguir, né? Mas os adultos conseguem. Então a gente não deve olhar para o passado para buscar culpados. A gente precisa sim visitar o passado. Porque Deus nos deu 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. E tudo que Deus faz, nada é por acaso. Então a gente precisa olhar para o passado muitas vezes, visitar de novo o passado, para entender algumas situações, para entender algumas dores que nós temos, para que a gente possa se curar, deixar o Espírito Santo tocar na nossa vida, para que nós possamos viver bem o presente, ser curado agora no presente, ser desbloqueado no presente, para viver melhor o futuro. São processos, né? São processos de Deus na nossa vida. Então, cada família carrega uma história. Olha lá. Cada família carrega uma história. E eu quero incentivar vocês a conversar com os mais velhos da família de vocês. E entender a história da família. Porque assim vocês vão ter muita coisa para orar. Vocês vão começar a anotar a história da família, vocês vão ter muitos motivos de oração. Muitas coisas ali para conversar, para procurar, para daqui um pouco pedir perdão, orar junto, né? Então daí tem gente que fala assim, mas por que eu tenho que tratar os pecados dos antepassados, da minha geração, que já passou? Nós não vamos tratar o pecado dele. Porque Deus não vai cobrar de nós o que eles fizeram de errado. Deus não vai cobrar de mim os erros da minha mãe. Mas eu hoje posso estar vivendo as consequências desse erro. Porque ela não tratou. Então, eu preciso tratar, não porque Deus vai perdoar a mãe do que ela fez e não sabia. Não é isso. É para que eu não faça o que ela fez e não sabia. Porque se eu fizer, eu vou ter que pedir perdão para Deus. Então, eu trabalho na prevenção. Eu vou tratar, eu estou sentindo que eu estou com aquele sintoma ali dela, eu vou tratar isso antes que eu caia no mesmo problema, na mesma dificuldade, antes que isso vire uma rotina na minha vida. Vocês estão entendendo? Porque a consequência vem, né? Por exemplo, a pessoa lá, o antepassado lá, ele era uma pessoa que tinha vícios, bebia muito. Alguém da família tem a tendência de desenvolver o vício. Não precisa ser eu vou trabalhar na prevenção. Eu vou orar e eu vou pedir perdão para Deus.
Eu vou dizer, Deus, perdoa a minha família, perdoa a minha geração, me perdoa porque eu não quero passar por isso que eles passaram. Eu entendo hoje tudo que eles passaram, mas eu não quero isso na minha vida. E deixar o Espírito Santo tratar. Amém? Parece muito simples, mas se a gente for viver a rotina, a correria do dia a dia, a gente não parar para pensar, a gente vai acabar repetindo comportamentos, repetindo pensamentos, repetindo pecados e repetindo erros e passando para os filhos e os filhos dos filhos, que é o que a palavra diz. Certo? Aqui, as consequências, então, podem ser enfermidades hereditárias, né? Vícios emocionais, comportamentos que se repetem, que o pastor José já falou também. Neemias 9, pode abrir para mim, David, Neemias 9, do 1 ao 3. Então, Neemias e Daniel, se vocês querem anotar, eu vou ler só o Neemias, mas vocês podem anotar, Neemias 9, do 1 ao 3, e Daniel 9, do 1 ao 19. A história de Daniel é maiorzinho um pouco. O que aconteceu ali? Eles compreenderam essa dinâmica familiar. Porque a Bíblia fala muito de genealogia, né? A gente não gosta de ler. Porque esse gerou esse, gerou esse, gerou esse, que é pai desse. Ninguém gosta de ler a genealogia, né? Mas é importante. Porque é ali que tu vai conhecendo as famílias. Ah, mas a família desse era assim, a família do outro era assim, casou com a outra lá. Imagina como é que não é o filho, né? Então, a genealogia, a Bíblia chama atenção. E nós precisamos olhar para a nossa genealogia, para a nossa árvore, né? Que eu coloquei ali. Neemias 9:1. Olha só o que Neemias fez. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, olha só, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. E é bem isso que eu quero falar, sobre pecados e iniquidades. Então, a gente pede perdão não é pelo pecado dos antepassados, é pela iniquidade, por aquilo que dominava a família, aquilo que controlava a família. Ali, ó, quando a gente entende esse processo, a gente pede perdão para Deus pelos nossos pecados. Mas a gente ora pelas iniquidades dos nossos pais, daqueles que vieram antes de nós. Porque eles não se cuidaram, tiveram um problema de coração e agora eu posso ter esse problema também. Então eu preciso me cuidar. A iniquidade é uma coisa e o pecado é outra. Nós vamos ver isso mais para frente. Amém? Vocês entenderam? Então Daniel e Neemias, eles entenderam essa dinâmica. E aí quando vocês lerem ali a história de Daniel, vocês também vão ver que Daniel também fez isso. Ele também confessou os pecados dele para Deus e as iniquidades dos antepassados. Então não é pedir perdão, Deus não vai perdoar quem já morreu, mas é livrar a nossa geração daquele mesmo pecado. Vocês estão entendendo? Quem não entender pode me perguntar, ou pergunta depois, para não me atrapalhar, né? Mas pode perguntar, anota ali, depois me pergunta, ou pergunta para o vovô que ele sabe. Então eles oraram não apenas por si, mas pelas gerações, e reconheceram as falhas do passado, colocaram diante de Deus em arrependimento. Isso é o que a gente tem que procurar saber da história da mãe, saber da história do pai, saber da história dos avós, que os antigos não falavam, né? Os antigos não falavam, tudo era muito feio, mas é nesse negócio que tudo é feio, tudo é abafado, que os pecados ficam escondidos, eles não acertam, eles não tratam, né? Mete um tapete por cima e depois a gente fica sofrendo aquilo que eles não trataram. Então a gente precisa investigar, fazer uma investigação e anotar e depois ir orando e reconhecendo o que é teu e o que é deles e orando e pedindo para o Senhor perdão pelas falhas do passado, pelas falhas da família, e reconhecendo, Deus, eu tenho essa dificuldade hoje, eu entendo porque foi por isso, né?
Como o pastor falou antes, às vezes as mulheres antigamente sofriam abuso também, não é só agora, né? E o que acontecia? Elas não falavam, mas elas sofriam a vida inteira. Hoje tem psicólogo, tem terapeuta, tem médico, tem toda uma rede de apoio que a gente pode tratar. Antigamente eles não levavam isso a sério. E as filhas cresciam, ou repetiam o mesmo comportamento e também não falavam nada, né? Ou cresciam com aquele mesmo sentimento que a mãe tinha. Isso vai prejudicando a vida, em todas as áreas. A cura geracional começa quando nós assumimos a nossa responsabilidade espiritual e convidamos o Espírito Santo para restaurar o que foi estragado, perdido. É nossa responsabilidade. Por que eu digo assim, ó? É tua responsabilidade, é minha responsabilidade, porque nós sabemos. A responsabilidade é de quem sabe a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não posso cobrar de alguém que não sabe, que não entende, que não conhece o Senhor, que não sabe como o Espírito Santo age, que não sabe o que acontece no inconsciente, no espiritual. Então, é minha responsabilidade orar, jejuar, remir essa parte na minha família. Não cobrar de ninguém, tá, gente? Não cobrar, não querer ser o santão agora, não sei o que, não, a gente tem que orar, dar testemunho. E através da nossa oração, do nosso testemunho, as outras pessoas vão mudando também. Amém? Então, ali eu coloquei a foto, ó. Por que eu botei o título Heranças Familiares? Porque são essas heranças familiares que nós recebemos. Olha, corpo, alma e espírito. Nós não recebemos na nossa herança familiar, não vem só o carro, a casa, o terreno que os pais têm, os boletos que eles não pagaram, né? A gente herda muito mais do que apenas uma herança financeira e material. A gente herda a cor dos olhos, a cor do cabelo, a gente herda a tom de pele, a personalidade. A gente herda também a parte emocional, né? Se alguém da família teve algum adoecimento mental, a gente precisa cuidar, porque daqui a um pouco alguém no passado teve, agora nessa geração pode alguém da família desenvolver também, né? A gente herda a parte espiritual também, os envolvimentos espirituais que os nossos antepassados viveram, né? Que tipo de deuses eles adoraram, o que eles faziam, tudo isso pode influenciar a nossa vida hoje. Né? Isso tudo que eu estou falando, a gente trata uma área de cada vez na escola de cura e libertação. Daí a gente faz direitinho, uma coisinha de cada vez. É muito ruim tu orar no geral, amém. Né? Sabe aquelas orações no geral, amém? Amém, Jesus abençoa a minha vida em geral, amém. Então tá, né? Deus sabe de tudo. Não, peraí. Mas eu preciso falar. Eu preciso tirar o lixo que entrou. Preciso botar para fora. Então, são as heranças familiares que contaminam o corpo, a alma e o espírito. E a gente está falando aqui do ser, né? Integral. Corpo, alma e espírito. Amém? A gente chama de repetições familiares e ciclos emocionais. Lá em Gênesis, eu gosto muito da história da Eva, né, e do Caim. Mas se a gente for ver essas repetições familiares, elas já começam lá na história de Adão, né? Por que nós sofremos o que nós sofremos hoje? Olha o que diz lá. Os meninos abrem lá para mim, Gênesis 3. Não precisa abrir, eu botei só o capítulo. Vocês procurem em casa o capítulo Gênesis 3, que fala ali da maldição que Deus falou para o Adão. Então, por causa do Adão, do pecado de Adão e Eva, nós hoje, né, estamos nesse corpo, nessa vida aqui, né, gente? Por causa dele. Quando chegar lá não sei se ele vai estar no céu, mas quando encontrar com ele, eu quero acertar umas coisas com ele. Então, assim, o cara viveu perto de Deus, junto de Deus, ele sabia tudo e mesmo assim ele caiu. Quanto mais a gente que mora longe de Deus, né, que tem que se esforçar para ouvir a voz de Deus, né? Então, assim, eu quero ver aqui a história da Eva. Abre para mim lá Gênesis 3:16. Então, a gente pode ver que a repetição
começa lá em Adão. Por causa de Adão, Jesus precisou nascer e morrer para nos salvar, né, da maldição do pecado. Porque o pecado, ele contaminou o nosso DNA, ele nos estragou. A gente não ia morrer, agora a gente morre, né? A gente não ia ficar doente, agora a gente fica. Tudo por causa dele. Entende? Que se a maldição de Adão vem a todos os nenezinhos que nascem, já nascem debaixo dessa maldição. Todo mundo precisa reconhecer Jesus, todo mundo precisa, né? Enquanto é inocente não, mas depois que cresce precisa reconhecer Jesus, precisa mudar de vida, precisa se batizar. Só que aqui eu quero que vocês entendam que está falando do teu desejo. Ele te governará. Quer ver o que diz lá que depois Deus fala para Caim? Olha lá, Caim é Gênesis 4:7. Vamos deixar o machismo de lado e vamos olhar para a palavra com os olhos do Espírito. Tá, gente? Vamos olhar. Gênesis 4:7. Olha o que Deus falou para Caim depois que ele matou o irmão. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha o que ele diz para Caim. O seu desejo será contra ti, e cumpre a ti dominá-lo. De novo ele falou a mesma coisa que ele falou para Eva, só que ele falou em outras palavras. O teu desejo é contra ti. O desejo da Eva era contra ela. O desejo do Caim era contra ele. Então, a gente precisa ter domínio próprio. É um fruto do Espírito. O nosso desejo nós devemos dominar. Por quê? Porque aqui, se a gente vai ver a história, o que aconteceu? Eva comeu a fruta que não era para comer. Ela morreu, ela viu que estava morta. Mas mesmo assim ela deu para o marido. Que mulher ruim, né? Eu não ia dar para ti, amor. Mesmo assim ela deu para o marido. E olha que não tinha mais homem lá, porque ela podia dizer assim, não, eu não vou dar porque ele vai casar com outra, né? Não tinha mais gente. Mesmo assim, ela deu para o marido. E aí depois, o que Caim fez? Caim ficou com ciúme do irmão, foi lá e matou o irmão. Né? Ele repetiu o comportamento da mãe. A mãe sabia o que ia acontecer com o marido, matou ele. Né? O filho também matou. Vocês estão me entendendo? Ele repetiu o comportamento da mãe, porque a mãe não tinha se arrependido. E Deus falou a mesma coisa. O teu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. A gente precisa orar por domínio próprio. Dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções, dominar a nossa vida. É inteligência espiritual, domínio próprio. Fruto do Espírito. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Às vezes eu viajo um pouco, né? Mas está na Bíblia. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é uma repetição de padrão de pensamento. E isso acontece porque se a mãe não trata, o filho vai repetir. A Eva não tratou, o filho repetiu. E olha a bagunça que deu depois, né? Ficaram um tempão sem buscar Deus. Então, nós somos seres geracionais, né? E muitos de nós repetimos histórias sem perceber. Nós repetimos histórias, repetimos padrões de comportamento, repetimos pensamentos, pecados, sem perceber. A gente vai só repetindo. Né? Então, o que não foi tratado pelos nossos antepassados se manifesta novamente em nós. Para quê? Para pedir cura, para pedir redenção. E quando eu estava lendo esse versículo, eu estava pensando que o que eu não tratar na minha vida, o João e o Davi vão ter que lutar contra isso. O que os meus pais não trataram, eu estou lutando hoje, eu sei as coisas que eu luto. Às vezes são coisas simples, mas são coisas que nos travam no nosso dia a dia. Né? Que a gente sabe que atrapalhava a vida dos nossos pais. Hoje me atrapalha também. Então, se eu não tratar, meus filhos vão ter que tratar. E se eles não tratarem, os meus netos vão ter que tratar. Então, chega, vai parar em mim. Porque eu não quero que eles sofram da mesma maneira que eu sofro. Eu quero que eles consigam viver melhor. E aí, quando eu estava lendo isso, esse versículo, o Senhor me lembrou daquele versículo que fala que a terra geme e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Quando Deus amaldiçoou Adão, ele disse, tu é do pó e para o pó tu vai voltar. Então, quando Deus diz que Ele quer curar a terra,
através de nós, Ele quer curar a terra, primeiro a terra do nosso coração. Nós somos feitos de terra. Deus quer curar primeiro a nossa vida, porque depois, quando a gente morrer, a gente vai estar multiplicando essa cura. Entende? Quanto mais gente curada, mais gerações curadas, mais a terra vai sendo curada através da nossa vida, da bênção que flui de nós. Porque nós temos esse poder de curar a terra. É o próprio homem que contaminou a terra, e o próprio homem pode curar a terra. Amém? A gente não pode dizer que tudo é Jesus que faz, porque Jesus, Ele disse que Ele ia fazer tudo através de nós. Tudo que Ele fez, nós também vamos fazer. Se Ele está vivendo dentro de mim, tudo que eu tocar vira santo, aonde eu pisar é lugar santo, então a terra também vai ser curada através de mim. Amém? Por isso que João diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inimigo, ele sempre vai querer nos colocar dentro da caixinha da religião, né? A caixinha da religião, ela diz que Deus faz assim, que Jesus faz assim e que os homens fazem assim. Mas o Espírito Santo nos tira dessa caixinha. Ele nos liberta, Jesus nos liberta. Quanto mais a gente conhece Ele, quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente vai tendo revelação, sabedoria, e a gente vai entendendo que fora da caixa as coisas funcionam. Dentro da caixa não, a gente adoece. A gente precisa sair da caixinha da religião, a gente precisa ser mais espiritual, mais sobrenatural, viver mais as coisas sobrenaturais, que graça tem ser crente, e viver só lendo a Bíblia e interpretando. Interpretar a Bíblia qualquer pessoa consegue, a gente precisa ler, interpretar e buscar intimidade para ter revelação. A revelação não vem da leitura da Bíblia, a revelação vem da intimidade. Todo mundo lê, todo mundo pode saber a Bíblia de cor. Se tu não tiver revelação, não vai ter transformação. Então precisa ter revelação. Amém? Agora a gente vai ver um pouquinho o que é pecado e o que é iniquidade. Salmos 51, 5. Vamos ver. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. É parecido. Eles são meio primos, assim, né? São da mesma família. Mas não é a mesma coisa. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha que está falando duas coisas diferentes. Nasceu na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui é o Salomão, né? É Rodrigo, é o Salomão, né? Ou é o Davi? Não é o Salomão. Ele nasceu na iniquidade, no pecado a mãe dele concebeu ele. Então, o que é pecado? Pecado é um erro. É um erro, é um deslize, é coisa que acontece, mas que não deveria acontecer. É alguma coisa assim que a gente faz sem querer, às vezes a gente sabe que não deve fazer, que a gente vai estar pecando, mas é uma coisa corriqueira. Deus nos perdoa, a gente confessa, pede perdão, isso é pecado, né? Iniquidade não. Iniquidade é uma quebra de princípios. Quando Deus diz na palavra assim, ó, não, tu não deve adulterar, e tu adultera, tu não está só pecando, tu está quebrando um princípio. Isso é uma iniquidade. Vocês estão entendendo? Iniquidade é muito maior que princípio. Por quê? É muito maior que o pecado, porque o pecado ele termina aqui. Eu menti, Deus me perdoa, Senhor, eu não devia ter mentido. Eu vou lá e acerto. Ó, Mirtes, eu menti para ti, não era bem aquilo que eu tinha te falado. Deu. Agora, iniquidade não, iniquidade, a pessoa vai escondendo, ela vai vivendo aquilo ali, aquele pecado vai virando parte da vida dela, e aquilo passa para a próxima geração. Então, tem uma pessoa da família lá que o pai lá, por exemplo, é muito mulherengo, só arruma mulher, toda hora trai a esposa. Aí a filha casa, eu não quero casar com um homem assim. Repete o comportamento do pai, da mãe. Arruma um igual, né? Porque o cérebro sempre vai procurar o que é mais parecido, o que é mais fácil. Arruma um igual, porque não conhece Jesus, não ora, não falou comigo. Gurias, falem comigo, que eu já digo assim, o que o pai dele faz? Né? Olha, eu dizia para os guri, olha para a mãe, viu, Carla? Eu dizia para os guri, olha para a mãe, você é uma mulher de Deus, você já se curou. É assim, porque vai para a geração, vai para os meus netos, então a gente tem que cuidar, né? Então, assim,
A iniquidade, o homem lá era mulherengo, arrumava mulher, não sei o quê, não se arrependeu, chorou, a esposa chorou, todo mundo sofreu, o cara morreu. Passa por o filho lá, um dos filhos vai pegar aquilo ali. Vai viver, vai repetir aquilo ali. Então, vira uma iniquidade na família. A família toda são assim. Os homens daquela família são todos assim. Vocês já ouviram falar isso? A gente ouve, né? E não é só homem, mulher também. Não, as mulheres daquela família são tudo assim. A iniquidade já virou parte da vida. É normal fazer aquilo ali, dentro daquela família. Vocês estão entendendo? A iniquidade é quando tem uma quebra de princípios e aquilo se torna uma verdade. E as pessoas vão vivendo, vão repetindo. Ninguém casa naquela família. Todo mundo mora junto. Não tem nada de errado agora, é moderno morar junto. Ninguém casa. Ninguém faz aliança com Deus, com o marido. Ninguém reconhece o Senhor no casamento, né? Tá bom assim, para que casar? Não é uma pessoa, não é um casal, é todos. Os pais moravam juntos, os filhos moravam juntos, os netos moravam juntos. É iniquidade. Porque o Senhor diz que não é para fazer sexo antes do casamento, fora da aliança do casamento, está fazendo? Se alguém aqui está fazendo, tá, depois conversa com Deus. Eu estou só dando o exemplo. Tá, gente? Não quero acusar ninguém. Vocês têm que ter paz no que vocês estão fazendo. Amém? Isso é iniquidade. E quando o pecado se transforma em um padrão de comportamento enraizado na forma de pensar e de agir de uma pessoa ou da família. Porque vai passando de geração para geração. É um adoecimento espiritual. Certo? Daí a ciência vai chamar de padrões repetitivos. O que eu chamo, na parte emocional, a gente chama de padrões repetitivos, padrões que se repetem, comportamentos que se repetem. Na parte espiritual, a gente chama de iniquidades familiares. Entenderam que é muito parecido? Só que na parte espiritual. É algo inconsciente. Então, os padrões emocionais, eles se repetem muitas vezes, eles são inconscientes, né? Eles moldam a forma de como a gente age, pensa, baseado nas experiências que a gente teve no passado, como o pastor José falou antes das feridas emocionais, né? A criança se sentiu abandonada, a mãe deixou na creche. A criança ficou chorando o dia inteiro, ela ficou muito sentida, ela se sentiu abandonada pela mãe. Mas a mãe não abandonou de fato. Daqui a pouco a mãe vai buscar. Isso pode gerar uma ferida emocional. Pode não gerar também, porque daqui a pouco a criança vai esquecer, mas pode gerar uma ferida emocional. Dependendo da idade, a criança já entende. Pode gerar uma ferida emocional. Porque para ela ficar uma hora, uma manhã, longe da mãe, pode ter sido uma semana, o sentimento. Pode gerar uma ferida emocional, né? Então, essa ferida emocional do abandono pode, se não for tratada, lá na fase adulta, prejudicar a vida dela. Né? Que isso é outra conversa. Pode prejudicar a vida dela. Então, são coisas que se repetem, padrões que se repetem, é inconsciente. Isso é na parte emocional, certo? E na parte espiritual, a gente chama de iniquidades familiares, porque o princípio foi quebrado no passado, mas ele continua se repetindo na família até hoje. E ninguém fez nada, ninguém orou, ninguém jejuou, ninguém remiu esse altar onde essa iniquidade ainda está reinando no lugar onde o Senhor deveria reinar. Amém? A gente precisa remir. Então, isso fala de violências, de divórcios, de assassinatos. Tudo precisa ser remido, conversado, orado. Tá, gente? Porque às vezes a pessoa se separa, se divorcia, mas ela não trata a questão, o que aconteceu, né? Se converte, mas não trata aquilo ali. Precisa ser tratada as feridas que ficaram daquele relacionamento também. Certo? Na prática, esses dias eu estava lendo, foi nesse dia que eu estava estudando, foi na terça que eu falei, né? E aí o Senhor começou a falar comigo de uma maneira diferente. E eu quero compartilhar com vocês que eu anotei uma coisa que eu não tinha entendido ainda. E eu entendi sobre essa questão de iniquidades familiares. Olha lá o que diz em Êxodo.
Abre lá para mim, Êxodo 20, o versículo 5. Eu gosto dessa parte do Êxodo, né? Que fala que Deus é um Deus zeloso. Ó, ali na primeira parte ele ainda está falando sobre adoração. Mas eu ganhei mais 10 agora. Ele disse que eu tenho 2 minutos, mas eu ganhei mais 10 minutos agora. Né? Porque ele conversou demais antes. Deixa eu terminar. Já estou terminando, gente, mas eu ganhei mais 10 minutos agora. O Senhor falou, pode falar mais 10 minutos. Então tá. Êxodo 25, não os adorarás, fala ali, né? Nem darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, tá? Agora ele sentou aqui na frente para botar pressão. Não vou olhar para ti, eu vou olhar lá para o fundo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Olha só, a iniquidade dos pais nos filhos. O que a gente falou antes de orar, né? Até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, daqueles que não cumprem os meus mandamentos, daqueles que não fazem o que eu ensino. O que é zeloso, gente? Olha só, eu procurei no dicionário. Zeloso, cuidadoso, diligente, que vigia, precavido. Deus é um Deus cuidadoso, Deus é um Deus diligente, Deus é um Deus que vigia, que cuida, e Ele é um Deus precavido. E Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então o Senhor me falou que existem 2 tipos de visitação. E eu só conhecia uma, eu só conhecia essa aqui. E Ele me falou outra, essa semana. Eu preciso falar para vocês. Deus, ele não é um Deus que Ele vem para nos acusar, para nos brigar com a gente, dizer assim, olha o que tu está fazendo, tu tem que te arrepender, tu tem que mudar. Não. Isso a gente entende quando a gente conhece Jesus, que a gente precisa mudar. Né? O Espírito Santo nos mostra. Mas quando a gente recebe Jesus na nossa vida, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre nós, né? Vem fazer morada dentro de nós, porque são 3, né? A gente entrega a vida para Jesus. O meu corpo é para ser casa de Deus. Eu entrego a minha casa para Jesus. Eu digo, Senhor, vem morar dentro de mim, vem fazer morada. O Espírito Santo vem morar dentro de mim, ele já vem com uma vassoura, né? Varrendo, limpando. Ele tira tudo aquilo que não é de Deus de dentro de mim. Então, quando a casa está limpa, o que acontece? Deus vem nos visitar. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Ele vem nos visitar. E Ele vem me mostrar, olha, essa dificuldade que tu tem ali é porque lá a tua avó passou por isso. E ela não tratou. Por isso que tu está passando. Não é culpa tua. Não foi tu que fez. Ora, jejua. Faz como Daniel e como Neemias fizeram. Coloca diante de mim essa dificuldade. Eu vou limpar, eu vou remir esse altar. E tu não vai mais sofrer isso aí. Vocês estão entendendo? Deus visita, Ele vem para nos mostrar que tem algo errado e que a gente precisa tratar aquilo ali. Não é para dizer assim, para te ficar, meu Deus, eu estou sendo tentado. Não é. Deus não tenta ninguém. Ele nos mostra aquilo que está difícil de lidar, aquilo que está difícil de largar, para que a gente possa olhar para a nossa história de vida e remir e mudar. Amém? Por quê? Porque se Ele me visitar e Ele me mostrar e eu não fizer nada, isso vai passar para os meus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Porque eu não obedeci, porque eu não fiz o que Ele me mostrou, não fiz o que Ele me ensinou. Por isso que a gente precisa buscar comunhão com Deus, para quando Ele vir visitar, a gente entender a visitação. Quem é que está falando comigo? Quem é que está me visitando? É a minha alma? É o diabo me acusando? Ou é Deus me mostrando o que eu preciso mudar? Às vezes não é o diabo acusando, é Deus. Porque se eu sou templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo mora dentro de mim, Deus vai me visitar. Vocês lembram que Ele visitava Adão lá no jardim? Ele ia conversar com Adão lá no jardim. Ele visitava Adão. E agora Ele vem nos visitar. Olha que coisa linda, né? E qual é a segunda visitação? Vamos lá. É aquela que ninguém gosta. Fala em Mateus 12, do 43 ao 45.
Essa visitação ninguém gosta. Bota aí. E foi essa que o Senhor me falou. Quando o espírito imundo sai do homem, e a gente pensa que o espírito imundo sai do homem só quando a gente expulsa o demônio de alguém. Não, ele sai do homem quando o homem se arrepende, quando o homem confessa, quando o homem quer mudar de vida, quando o Espírito Santo vai morar dentro da gente, quando a gente ora e manda o demônio sair, e quando o homem morre. O espírito sai do homem. Então, esse espírito está falando ali, é um espírito familiar, tá, gente? Que age naquela família. Entende? Quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Porém, não encontra. Por quê? Porque ele não tem casa. Ninguém foi feito para o diabo habitar. Nós somos feitos para Jesus habitar. Então, ele não tem casa. Quando ele sai, ele fica por aí. Por isso, ele diz assim: voltarei para a minha casa, da onde eu saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Pode passar. Então, vai... Olha só. Até na Bíblia o diabo gosta de ajuntamento. Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. Piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Vocês entenderam a segunda visitação? A primeira visitação é o Espírito Santo está morando em nós. Deus vem nos visitar para mostrar. Mas se o Espírito Santo não está morando, o diabo limita Deus em tudo. Ele vai vir visitar. Ele vai vir visitar. Essa é a segunda visitação. E a pessoa se torna pior do que antes. Se ela tinha um vício, agora ela vai ter 8. Se ela tinha uma dificuldade, agora ela vai ter 8. Vocês estão entendendo? Essa é a segunda visitação, é a que ninguém quer. Mas é a que mais acontece. E o Senhor me falou isso, quando Ele me falou assim, chegou a me dar uma coisa assim, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que as pessoas brincam com as coisas espirituais. Pede para orar, ora por mim, eu quero largar esse pecado, eu não quero mais viver assim, não sei o que, a gente ora, a gente está junto, a gente ora, a gente ouve o pecado, a gente aconselha, e a pessoa vai lá e faz tudo de novo, e quando tu vê, está fazendo pior, e quando tu vê, nem vem mais na igreja. Isso é muito triste, que a gente não queira viver essa segunda visitação, porque o Senhor me falou assim, quando eu estava vindo para cá, outro dia que a gente estava vindo para o culto, estava vindo sozinha por ali, e o Senhor falou assim para mim, vocês não podem viver mais uma vida espiritual, uma vida espiritual assim, de qualquer jeito. Uma vida espiritual, como é que foi que ele falou? Vocês não podem mais viver, a gente não pode viver uma vida espiritual assim, curta, pequena. A gente tem que viver uma vida espiritual plena e constante, como diz na palavra, né? Que a gente deve conhecer a Deus, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O Senhor falou assim para mim, vocês precisam viver uma vida constante comigo, uma vida constante. Não é uma vida que hoje está bem, amanhã já está mal. Hoje está bem, amanhã já está mal. Não tem nada de errado a gente se sentir mal. Às vezes a gente se sente. A gente não está bem, a gente é ser humano, mas não justifica tu pecar por causa disso. Não justifica tu ceder para as tentações, né? Acordar meio chato, a gente acorda quase todo dia, né? Mas não justifica a gente pecar. Então, vocês estão entendendo? Quem é que está visitando vocês nesse tempo? Será que vocês estão recebendo a visitação de Deus? Ou tem alguém aqui que está dando brecha para o inimigo e está recebendo outra visita? Está dando brecha, e daqui um pouco vem um, vem outro, e quando vem não tem mais espaço para o Espírito Santo. E a gente não pode mais brincar de ser crente. A gente precisa olhar para dentro de nós, a gente precisa parar de olhar tanto para os outros, para as coisas. É muita tecnologia, é muita gente, é muita conversa, é muito agito. De vez em quando a gente tem que para tudo. Agora eu quero ficar aqui, só eu e Deus. Eu não sei o que eu vou falar para Ele, não me interessa, eu vou ficar aqui com Ele. Se Ele quiser falar comigo, Ele fala. Mas eu estou aqui. A gente precisa ser constante com o Senhor.
Amém? Vocês entenderam as duas visitações? Deve ter outras na Bíblia que ele não me mostrou, mas quando ele me mostrou essa segunda visitação, eu fiquei muito tocada, assim, muito triste, porque eu pensei assim, quanta gente, ao invés de estar recebendo a visitação de Deus, está recebendo a visitação do inimigo, e está se deixando levar pela conversinha dele, assim como a Eva se deixou. E está alimentando a carne, porque a Eva alimentou a carne, ela não alimentou o espírito. Deus disse que não era para comer do fruto, ela comeu. Ela alimentou a carne, não alimentou o espírito. E a gente precisa alimentar o espírito. Aquilo que a gente alimenta cresce. Amém? Deuteronômio fala de bênção e maldição. Quem quiser anotar para ler depois. Deuteronômio 5, do 9 ao 10. A bênção, ela nos liberta para fluir na vida. E a maldição, ela nos aprisiona, ela nos bloqueia. E é isso que acontece quando a gente dá legalidade para o inimigo. A gente abre portas na nossa vida para ele vir nos visitar. E às vezes ele pula a janela, né? Tudo que nós não curamos na nossa vida, os nossos filhos e a próxima geração vai ter que lutar e lidar com isso. Então, essa é a colheita dos pais nos filhos. O que tu está deixando para os teus filhos? Qual é o legado que tu está deixando para os teus filhos? O que eles vão precisar colher? Que tu não está conseguindo dar jeito. Eles vão ter que colher. Eles vão colher depois. Depois eu vou colocar no grupo alguns versículos que eu separei aqui, que não vai dar tempo de ler agora. Só para a gente refletir o que a palavra fala sobre esse tema que eu falei. Mais alguns versículos, tem bastante coisa. Mas basicamente é isso. A gente precisa cuidar da visitação. Porque é quando Deus vem nos visitar, que Ele vem mostrar para nós quais são as iniquidades. Porque o pecado a gente já sabe. Eu já sei qual é o pecado que eu tenho dificuldade. Mas as iniquidades é Deus que mostra. E se Deus está te mostrando, faça alguma coisa com isso. Porque senão tu vai receber outra visita. E daí, só Deus sabe o que pode acontecer. Amém?